Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o gari-shoga fermentado. Gari-shoga é esse gengibre, sempre acompanha o sushi quando nós comemos em restaurantes. Se você tem gostado do meu conteúdo e tem sido útil para você e ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, ative o sininho, dê um curtir e compartilhe também, para que mais pessoas possam ter acesso aos meus vídeos. E também considere a possibilidade de ser um apoiador do canal com pequenas contribuições mensais. Obrigada! Antes de mais nada, antes de falarmos até dos ingredientes, eu quero colocar um pouco de sal aqui e deixar passar um tempo enquanto eu falo outras coisas. Vou pôr uma colher de sopa rasa aqui, de sal. O objetivo de colocarmos na salmoura é para que ela possa desidratar um pouco. Ok, como ingredientes eu tenho aqui 220 gramas de shoga, gengibre, né, shoga. Nós usamos o gengibre bem fresquinho, esse um aqui agora está começando a produção dos gengibres novos e esse um é sempre assim, aqui tem a folha dele, né, não veio junto. Nós descascamos essa pelezinha, ela é uma parte bem nova e ela tem vários galhos assim e tem o corpo, é a parte mais fibrosa do gengibre. Se quiser pode usar também, fatiando bem fininho. Eu posso usar também em outras coisas, né, num outro prato. Eu posso usar no preparo de outros pratos. E aqui, então, para gari-shoga, usar esses que são bem mais macios. E eu cortei bem fininho, olha, vocês veem o quanto é fininho? Para isso eu usei o mandolim, esse mandolim. Dá para ajustar o corte da lâmina. E também dá para afiar, tirar a lâmina e afiar quando ela perde o corte. Normalmente a gente não fermenta não, só eu para ensinar essa fermentação, né? Fermento tudo, adapto todas as receitas. E essa também nós vamos adaptar, eu tenho um já pronto aqui, 200 gramas de shoga, 220 gramas. Tá? Nós vamos usar meia xícara de água, 1/4 de xícara da salmoura de um preparo anterior, pode ser salmoura do chucrute, pode ser de um picles fermentado, pode ser 1/4 de xícara de kefir de água ou soro do kefir de leite ou o ginger bug. Nesse eu usei o ginger bug e agora eu vou usar a calda dela para fazer outro. Nós vamos usar 1/3 de xícara de açúcar e uma colher de chá de sal. Vamos colocar aqui o açúcar. Uma colher de chá de sal. Porque eu vou utilizar uma parte dessa calda aqui que já tem o sal também. Quando nós fazemos a versão que é não fermentada, então nós colocamos vinagre e água, em vez de colocar a calda de um picles anterior, né? E aquecemos um pouco para derreter o açúcar. Mas eu não quero aquecer, porque senão eu vou matar os micro-organismos presentes ali. Esse gengibre nós podemos descascar usando a colher e ralamos aqui para tirar a casca. Eu acho que é a forma mais fácil de se tirar a casca do gengibre. Já estou com o gengibre limpo, nós vamos cortar aqui dessa forma, bem fininha. Veja. Tem que cuidar o dedo, senão já era. Aqui eu vou escorrer essa água.
Vamos colocar a calda aqui dentro. Agora ele vai ser fermentado na temperatura ambiente, fora da geladeira, por 3 a 4 dias. Mas para isso, eu não posso deixar assim, do jeito que está aqui, com os gengibres tudo aparecendo aqui, aflorando na linha d'água, porque daí eles vão mofar. Eu uso uma plaquinha dessa, que esse daqui era um vidrinho de geleia, e eu estou aproveitando a tampa dela. É muito boa para esse vidro. E sobre ele vai precisar de mais peso, porque quando começar a fermentar, os vegetais e os gases, eles empurram essa placa, é muito leve. Então eu tenho que colocar um peso. Eu vou usar este peso, mas como é difícil de nós encontrarmos isso para comprar aqui no Brasil, você pode usar um saquinho de água, amarrar a boca e colocar em cima. Ou se não, pode usar bolinhas de gude, daquelas grandes aqui em cima, umas meia dúzia. Eu faço isso várias vezes, né, nos meus vídeos, utilizando a bolinha de gude. E você pode improvisar, não é? Esse vidro também, se tivesse mais cheio aqui, eu poderia pôr esse em cima, com água para fazer o peso também, né? A gente precisa aprender a improvisar. E aqui nós vamos fechar com papel ou tecido, prender com elástico, mais de um, porque se um rebentar tem outro, porque se as moscas tiverem acesso aqui dentro, pode botar ovos e não é bom, né? Vai eclodir aí dentro os bichinhos. Todos os dias nós vamos ter que agitar o conteúdo, porque às vezes aflora alguma coisa assim, pontinha, pedacinhos de gengibre. Então temos que tirar. Aqui tem um que tá. Vamos tirar, ok? Isso favorece a criação de mofo. E todos os dias nós vamos olhar o que está acontecendo. Amanhã já deve começar a liberação de algumas bolhas, que é prova de que está começando a acontecer a fermentação. E com a fermentação vai gerar a acidez. Então o momento de parar vai ser quando a acidez estiver boa. Agora, se acontecer de surgir algo esbranquiçado aqui em cima na linha d'água, todo o vidro, ali fica como se tivesse espalhado ali uma névoa. Aí esse daí se chama levedura cam, que não é mofo, mas é uma levedura, um outro tipo de levedura que nós não queremos nos nossos fermentados. E quando você percebe logo no início, quando você faz assim, a água desloca e a gente vê que ele prega aqui na parede do vidro umas coisinhas de uma peliculazinha. Então isso aí, quando você perceber, isso tem que tirar logo com uma colher. Eu vou virando o vidro, passando o papel aqui e tirando. Vou virando, inclinando e tirando. Aí já sai uma boa parte. Também com uma colher eu jogo essa parte de cima do líquido. Se a acidez desta fermentação já estiver boa para o seu paladar, então você leve para a geladeira. De preferência, troque de vidro, limpe toda essa parte, né, que aconteceu essa contaminação. Pegue um outro vidro bem limpo, passe uma água fervente no vidro ou ferva o vidro todo e coloque esse fermentado lá, no outro vidro. O tempo de validade de um lacto fermentado normalmente é de 6 meses, desde que não aconteça essas contaminações. Então fique de olho, se começar, você possa intervir logo em seguida. E também não demore para consumir, ok? Este já está ótimo, ficou fermentando 3 a 4 dias, levei à geladeira, está ótimo, a acidez dela está bem boa. Se quiser pôr corante, coloque um corante
alimentício, corante alimentício cor-de-rosa, assim, vermelho, por pequena quantidade ele fica bem rosado, fica bonito. Eu sempre faço assim, natural. Então este foi o vídeo de como fazer garichoga fermentado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Quando nós fazemos a versão que não é fermentada, então nós usamos, em vez de colocar aqui a água, até dar a acidez que você vai achar que tá bom, a acidez. Então, a gente aprende aí fazendo as... Ok? E aí então esse fermentado ele pode durar um tempo